Boa noite, irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, neste momento de estarmos trabalhando e servindo em Tua obra, e com grande alegria que eu aceitei esse convite e espero que em Cristo esta mensagem possa chegar ao coração de todos. O tema que eu preparei para essa noite é como podemos tratar o nosso sofrimento e nos fortalecer na confiança em Deus. Vamos separar esse tema em duas partes. Primeiro, como a gente trabalhar esse sofrimento e depois como nos fortalecermos na confiança em Deus. Trazendo esse tema para o dia de hoje, essa situação que estamos vivendo, os problemas causados pelo coronavírus que atingiu todo mundo, uma situação até então de ficção que acabou nos privando do contato humano, do contato com aqueles entes queridos, dos amigos, companheiros de trabalho, privando-nos dentro de nossas casas, mudando por um período a nossa realidade e a forma que estávamos acostumados a viver. E é nesse momento de privação que temos que vigiar quanto aos nossos pensamentos, pois a angústia, a ansiedade e o medo vão nos assolar. E neste momento podemos nos perguntar como podemos encontrar força para resistirmos. A gente precisa lidar com sabedoria em Cristo. A Bíblia nos ensina que temos que desviar nossos olhos para o autor e consumador da fé. Devemos fixar nossos olhos em Cristo, no sofrimento que Ele passou por nós, pois graças ao sofrimento dele, Jesus Cristo, é que temos a certeza da fé de todos os dias. Em Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Neste momento, podemos estar experimentando sofrimento de diversas formas, cada um com seu qual, em diversos graus. Mas devemos sempre lembrar em Cristo Jesus que sofreu e aceitou a vergonha e morreu pelos nossos pecados, exclusivamente para servir ao Pai e pela alegria que lhe estava proposto. Ele suportou a vergonha de carregar uma maldição e de ser uma maldição por nós. No texto de Gálatas 3,13 diz que a lei declara que todo aquele que for pendurado em um madeiro é maldito, detestável e abominável. Irmãos, qual é a maior maldição que qualquer criatura pode conhecer? Não é coronavírus, não é problema financeiro, não é depressão. A maior maldição é ser separado, ser abandonado por Deus. E ele se tornou maldição para que nós pudéssemos receber a bênção prometida aos cumpridores da lei, conforme descrito em Deuteronômios 28, 29.
A atenção dele estava ocupada com algo mais importante: você. E a alegria que ele sabia que teríamos ao ser abençoados por ele. A Bíblia nos ensina que a alegria maior é dar do que receber. Atos 20:35. Mais bem-aventurado é dar que receber. E foi exatamente o que ele fez. Ele deu para que pudéssemos receber. Ele sabia que a maior bênção e alegria seriam dele. E agora está assentado à destra do trono dos céus. Não mais desamparado ou abandonado por Deus. Ele está na posição de autoridade na presença do Pai. E porque ele está ali, na presença do Pai, você pode fixar a sua atenção no seu futuro lar. Irmãos, que neste momento não deixemos ser tomados pelas notícias do homem, pelas aflições da carne. Devemos agir com sabedoria e nos fixar nas obras de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Deus não é um Deus indiferente. E através de Jesus Cristo, ele ouve o clamor de sua igreja e se compadece com a sua misericórdia e sua graça com a esperança viva. E agora, sabendo que devemos agir com sabedoria e cuidando da nossa mente em Cristo, precisamos cuidar e estar sempre fortalecidos na presença de Deus. Em Hebreus 3:14-12 diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E o mesmo Senhor amoroso disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. E também disse: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Irmãos, Deus ordenou que fôssemos ligados a outros cristãos, de tal forma que pudéssemos ajudar uns aos outros, todos os dias até o fim. A mensagem é a necessidade que temos de fazer parte de um grupo, onde uns ajudam os outros. Em 1 Samuel 23, 15 a 18, podemos tirar 4 lições que retratam o quão é importante esse fortalecimento mútuo em Deus. E diz assim: Vendo, pois, Davi que Saul saíra para lhe tirar a vida, deteve-se no deserto de Zifé, em Oreza. Então levantou-se Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, dizendo-lhe: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te acharás. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, também sabe. E ambos fizeram a aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Quais são os 4 pontos que podemos tirar dessa mensagem? O primeiro:
Todos necessitam de companheirismo cristão. O companheirismo cristão não é apenas para os cristãos novatos, é para cada cristão. Jamais crescem sem a necessidade do ministério de outro cristão. Não pense que um homem é tão forte que não precise ser fortalecido em Deus. E jamais pense que alguém que está bem acima de você não precisa de um instrumento de Deus para fortalecê-lo. O segundo ponto que podemos observar é que a confiança em Deus envolve esforço. É proposital. Você não faz sem querer. Você se levanta e vai. No versículo 16. Então levantou-se Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Não é algo ao acaso. Precisamos de atitude, precisamos da consciência e a necessidade de nos fortalecermos e fortalecer ao próximo. O terceiro ponto é o fortalecimento em Deus, a confiança em Deus. A força que devemos transmitir é a confiança em Deus, não em nós mesmos. O versículo 16 não afirma que Jonatas caminhou por todo aquele percurso até Horesa para fortalecer a autoconfiança de Davi. Ele não fez isso. O texto declara que ele se levantou e foi a Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Essa é a diferença entre a camaradagem cristã e todos os outros grupos de apoio, terapia e autoajuda. A ideia integral da amizade cristã é apontar um para os outros a Cristo, não ao homem. E o quarto ponto é lembrar sempre das promessas de Deus. Assim como Jonatas fez, ele lembrou a Davi da promessa de seu pai. Versículo 17. Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. A forma que Jonatas fortaleceu a confiança em Davi foi lembrar a ele da promessa que Deus havia feito. Irmãos, que neste momento possamos estreitar os laços, servindo ao Senhor, nos debruçando na fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, e confiando nas promessas de Deus. Precisamos nos fortalecer uns aos outros. E se nesse momento, não de forma física, que sabemos aproveitar a oportunidade que temos da tecnologia para utilizarmos de forma inteligente. Então que possamos, através de uma mensagem, um louvor, uma oração, fortalecer um ao outro em Cristo. Que continuemos vivendo em Cristo, unidos em pensamentos, clamando pela misericórdia do nosso bom Deus, pedindo que Ele opere no coração de cada um, dando toda a força e suporte e esperança viva dentro de nós. Que Deus nos dê saúde, sabedoria e discernimento, e que purifique nosso coração, e limpe nossa mente de todas as aflições, mantendo-nos firmes em sua presença. Que Deus opere sobre esta situação e que a palavra e a mensagem do Senhor cheguem a mais pessoas, e que aproveitemos este tempo que temos para nos arrepender de nossos pecados e declarar Cristo como nosso Salvador. Que Deus, pela sua misericórdia e não pelo nosso merecimento, ouça nossos clamores pela sua misericórdia e permita que tenhamos acesso à cura, o remédio e o tratamento para este mal que está assolando a terra neste momento. Que pela sua força e graça Ele dê um basta
na mesma velocidade que ela veio, que ela cesse, mas que lembremos das promessas de Deus, que elas são maiores, que possamos estar sempre com os olhos em Cristo e fortalecido nas promessas de Deus. E para finalizar, eu queria só deixar um versículo, 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, tenham uma boa noite e espero que em Cristo essa mensagem possa fazer que nós refletirmos sobre nossos atos e sobre a nossa maneira de agir sobre as aflições, pois sabemos que não somos imunes, mas devemos sempre lembrar que nós temos dentro de nós a esperança viva. Amém.